Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje nosso terceiro episódio sobre documentários do Netflix. E hoje o documentário escolhido que eu vou comentar aqui com vocês, discutir aqui com vocês, se chama Poisoned, The Dirty Truth About Your Food. Isso tá um nome em inglês, tá? Eu vou deixar aqui para vocês a tradução aqui embaixo, mas é mais ou menos assim: contaminação, a verdade suja sobre sua alimentação, a verdade suja sobre os alimentos, alguma coisa assim que vai ser a tradução, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É um documentário recente, é de 2023, tem uma duração de mais ou menos 1h20, né? E eu achei ele bem legal. E antes de eu começar a falar sobre esse documentário, eu quero indicar um livro para vocês, que eu acho que seria muito bom vocês lerem esse livro, que tem muito a ver com esse documentário e com outro documentário que eu também fiz também no segundo episódio, né? Eu acho que tem muito a ver com o documentário anterior e com esse que eu vou falar agora. O livro chama O Dilema do Onívoro, tá? Eu não tenho esse livro físico aqui para mostrar para vocês, porque quando eu li esse livro, eu li no formato digital, né? Como se fosse PDF. Então, eu vou deixar para vocês aqui, em algum lugar, a foto. E vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, tá? Se vocês tiverem interesse em comprar. Eu acho legal, porque assim, gente, é o que eu sempre falo. Quando a gente assiste um documentário, a gente tem que ter um senso crítico. A gente não pode assistir o documentário e tratar aquilo como uma verdade absoluta. A mesma coisa quando você lê um livro. Mas é legal porque quando você lê um livro e aí você assiste o documentário, você meio que cria um senso crítico do negócio, né? E começa a pensar em outras situações, se questionar em outras coisas que acontecem na nossa sociedade. Então eu acho isso bacana, tá? Bom, e antes de eu começar a falar também, a ladainha de sempre. Se vocês caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se vocês não quiserem se inscrever, não tem problema, mas curta esse vídeo porque você ajuda muito a esse vídeo se tornar relevante para outras pessoas, né? Você ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Ó, o que eu achei legal desse documentário é que ele começa com recortes de várias notícias, né, de jornais, assim, falando que vai ter que fazer um recal de tal alimento, porque aconteceu tal contaminação, e vai falando, né? E aí, o documentário começa falando de um primeiro surto que foi muito falado nos Estados Unidos na década de 90, que foi um surto alimentar causado por uma bactéria chamada Escherichia coli 0157, né, que é o tipo dela. Porque existem vários tipos, né? Então essa é a 0157 que eles falam que causa doença. E daí, a discussão aqui nessa primeira parte do documentário é que foi uma rede de fast food que a galera foi lá comer e muita gente passou mal. Inclusive 4 pessoas morreram, né? Dentro dessas 4, acho que foram, não sei se as 4 foram crianças ou uma dessas 4 foram uma criança. E aí começou-se a discutir em relação da questão o que causou essa contaminação alimentar, né? Por quê? Porque isso está muito ligado à questão da higiene, gente. E na produção de alimentos, você pode causar uma contaminação muito séria, não só lá no restaurante, quando você foi lá comer e alguém cozinhou alguma coisa, não. Essa contaminação pode acontecer muito antes, ou na colheita, né, seja de vegetais, frutas, legumes, ou quando tá lá na indústria, lá no frigorífico, lá cortando o animal, né, seja porco, sei lá, galinha, boi, né? Essa contaminação pode acontecer lá no começo da produção, ou durante ali no meio, em questão de temperatura, como é armazenado, transportado esses alimentos, né? E aí também pode acontecer ali no restaurante, na lanchonete, que seja, no supermercado, da forma que também é finalizado esse alimento para você comer, né? Então, tudo tá ligado de certa forma na questão da higiene, né? De como é feito essa higiene.
Então, por isso que é muito importante se ter o controle de higiene. Por isso que nutricionista é muito chato, gente. A gente é muito chato na produção de alimentos. Por isso que a vigilância sanitária pega muito no pé. Porque isso é muito sério. Você vê, por mais que foram... você pode pensar assim, mas só 4 pessoas morreram. Mas imagina se esse hambúrguer, né? Porque aqui a discussão é se foi ali durante a manipulação ou se foi lá na produção, né? Quando chegou o boizinho lá e começaram a cortar esse animal, ou se que até aparece uma mulher na entrevista falando no documentário que às vezes um animal que você manipulou de forma errada, mas aí misturou-se as outras carnes dos outros animais, contaminou todo o resto, né? Então, isso também pode acontecer. Então, toda essa discussão da questão da higiene. Por isso que é muito importante a higiene. Porque, gente, isso é muito sério. A pessoa pode até não morrer, mas dependendo de qual for ali a bactéria que essa pessoa adquirir, né, for contaminada, a pessoa pode ter sequelas. Isso é muito sério, que logo mais eu vou comentar com vocês também aqui uma situação que aconteceu, muito séria. E aí, eles começam, né, essa discussão da questão da produção ali de alimentos, a questão de, no caso desses hambúrgueres que estavam contaminados, se um hambúrguer chega contaminado, qual que é a temperatura ideal para você cozinhar essa carne para essa bactéria morrer e aí não ter risco de quando a pessoa consumir, né, se caso consumir essa bactéria já vai estar morta, não vai causar nenhum dano. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os estados lá, cada estado tem a sua... Eles têm o seu próprio poder, como que eu posso dizer, legislativo, né? E até, às vezes, a parte econômica e tudo. É diferente do Brasil. Então, você tem a legislação brasileira, você tem a legislação federal, aí você tem a estadual, tem a municipal. Então, a municipal e a estadual, por exemplo, não pode estar em desacordo diferente do que a lei federal fala, senão ela não é válida, né? Mais ou menos assim. Então, lá eles têm essa individualidade, cada estado. Então, também se discute qual que seria a temperatura ideal ali para matar essa bactéria, né? Para eles definirem, porque se caso esse hambúrguer ou uma carne chega contaminada até o local, a produção final ali, para quando cozinhar ter uma forma de matar essa bactéria e não causar nenhum dano no consumidor, né? Enfim, se tem essa discussão. E aí, o que acontece? Isso aconteceu nos anos 90, quando deu essa notícia e deu uma rebuliço, até apareceu o presidente Bill Clinton, aparece um recorte no documentário dele falando que tinha que melhorar a regulação na parte de alimentos nos Estados Unidos e tal. Aí, beleza, passou. 30 anos depois, eles começaram a ter surtos, né, de pessoas que passaram mal com essa mesma bactéria, né? Em 2022, isso já quase 30 anos depois praticamente, mas aí em vez de ser carne contaminada, né, com essa bactéria, Escherichia coli 0157, foi em vegetais, alimentos de fonte vegetal, espinafre, cebola, tomate, alface. E daí conta lá no documentário, aparece a história de uma moça que ela tinha ido passar férias na República Dominicana. E a República Dominicana, eu não sei se ela é meio colônia dos Estados Unidos, eu sempre confundo, né? Eu nunca sei se é a República Dominicana ou Porto Rico, mas eu acho que é a República Dominicana. Então tem muitas coisas que tem nos Estados Unidos, tem lá também. Então ela tava lá de férias e aí ela comeu numa rede, que é muito comum lá nos Estados Unidos, essa rede chama Panera Bread. E aí ela foi comer, ela comeu uma salada, gente, uma salada. Mas, o quê? Tava contaminada com essa bactéria, Escherichia coli. Ela passou muito mal, muito mal. E daí ela começou, quando ela foi hospitalizada, ela já não estava reconhecendo a mãe dela, daí começou a cair o cabelo dela, virou um pipoco. Aí o pessoal do hospital falou que ela tinha que ser transferida o mais rápido possível, porque ela podia morrer. Ela chegou a ficar, acho que em coma, essa moça. Ela aparece na entrevista depois, contando tudo, as coisas, né? E assim, então, você tem noção disso? Ela comeu uma salada, você quer ser saudável, você quer comer uma salada, você quer comer uma fruta. E aí eles discutem sobre isso.
sobre essa questão da higiene novamente, da manipulação. Muitas vezes vai lá, faz a salada, mas não lava, não passa na água corrente, não deixa de molho como tem que deixar, como a gente recomenda, né? Depois não passa na água corrente novamente, para tentar evitar ou diminuir ao máximo esses micro-organismos ali, né? É a questão da manipulação quando se corta as frutas e você compra nos supermercados, por exemplo. Será que essa fruta ela é lavada, ela é higienizada antes de ser cortada? Porque por mais que você não consumir a casca da fruta, mas tu meteu uma mãozão na casca lá, tá cortando, aí já contaminou a faca, já contaminou a tábua, entendeu? Aí vai passar pra parte interna ali da fruta. Aí eles até fazem, tem uma parte do documentário que é bem legal, que eu vou falar daqui a pouco, da salmonela, do frango, que eles fazem essa associação, né? Quando você manipula o frango, aí você não lava bem a mão, aí pega na faca, depois pega na parte da torneira ali, você lavou, mas aí recontaminou porque você pegou no negócio ali da torneira. É bem legal, sabe? Isso faz vocês terem uma visão diferente do negócio, porque como esses micro-organismos não são vistos a olho nu, a gente acha que isso é história, que é só passar, lavar a mão na água corrente, né? Que não precisa ensaboar, que não tem necessidade de ficar um tempo lá lavando a mão, né? Então é legal esse documentário que ele mostra isso. E aí, eles comentam das dificuldades que eles têm em relação às agências, porque nos Estados Unidos tem uma agência mais ou menos para cada coisa. Então tem uma agência só voltada para a área de produção de alimentos de fonte vegetal, aí outros para a parte de carne. Nessa da carne tem uma só para, acho que para peixe, outra só para ovos. E daí eles falam que isso acaba dificultando essas agências se comunicarem entre si, né? E aí eles dão até um exemplo muito bizarro que daí meio que linka com esse livro que eu indiquei para vocês, do Dilema do Onívoro, que tem uma passagem dessa no livro. O que acontece? Tem duas regiões nos Estados Unidos que eles são referência nos Estados Unidos de produção de vegetais, de espinafre, de alface e tal. E é muito doido, mostra no documentário. De um lado tem uma produção, né? Eu não lembro se era espinafre, qual que era o vegetal. De um lado aqui, lado esquerdo, imagina só. Aí aqui no meio tem um canal que passa água, né? Um canal que eles construíram. E aqui desse lado direito tem uma área que é de gado, produção de gado, tá? Confinado. Até aí ok. Só que o que acontece? Esse boi, ele caga, né? Ele vai cagar. E aí esse cocô cai no canal de água. Que essa mesma água é usada para irrigar a vegetação lá, a plantação, aliás, vegetação, a plantação. Então, assim, entende? Olha só a questão. Então, a contaminação pode, como eu falei no começo do vídeo, acontecer lá no começo da produção de alimentos, lá na colheita, né? Então, isso é muito sério. Daí, eles falam da questão, eles questionam as agências, né? Os representantes dessas agências, se eles sabiam disso, que nessa região dos Estados Unidos, né, onde tem essa produção desses vegetais, do lado tem uma área de produção, de criação de gado, e que esse cocô, essas fezes do gado caem ali, né, nesse canal, e essa mesma água é utilizada para irrigar essas plantações, né? E daí eles ficam meio sem resposta, assim, né? Então eles falam isso. É feito uma análise dessa água que está irrigando esses vegetais, né? Então eles fazem esse questionamento. E daí, depois eles comentam também sobre a salmonela, né? Que é uma outra bactéria. A salmonela, ela é muito comum no frango, no ovo. E daí eles comentaram da contaminação da salmonela, não exatamente no frango. Eles vão comentar numa parte do documentário sobre isso, né? Mas em amendoim. E qual que é um dos produtos que os americanos consomem muito, que a gente vê nos filmes? São amendoins, pasta de amendoim, muitas coisas com amendoim. E daí eles foram fazer uma fiscalização em uma, como que eu posso dizer?
eu entendi que era uma empresa que ela que domina o mercado de produção de amendoim nos Estados Unidos, entendeu? E aí, a partir dela, ela vai enviando para outras empresas que, sei lá, que produzem pasta de amendoim, barrinha de cereal e assim por diante, entendeu? Mas é o que eu entendi, que ela que meio que monopoliza, ela que fica com toda ali a produção de amendoim. Foi mais ou menos isso que eu entendi. E aí, essa área onde fica armazenado esse amendoim, eles foram lá fazer fiscalização, tipo assim, gente, tinha rato rato morto, rato vivo, então quer dizer assim que não estava tendo um controle de peste corretamente, né? Quando você trabalha na área de produção de alimentos, quem trabalha sabe que você tem que ter um controle de vetores e pestes, né? Então, tipo assim, de tempos em tempos você tem que fazer uma detetização naquele lugar para evitar barata, outros insetos e ratos, entendeu? E aí não tava tendo esse controle, porque não tava aparecendo ali insetos mortos nessa área onde tava armazenado esses amendoins. Estavam vivos, então e os ratos também estavam vivos, tinha desde morto e vivo. Isso significa que o controle que eles estavam fazendo ali de vetores e de peste não estavam sendo eficazes, ou eles não estão fazendo no tempo hábil, né? Não estava tendo um controle disso de forma correta, né? E daí eles mostram também equipamentos enferrujados, várias coisas. Então, e aí foram encontrados essa bactéria salmonella no amendoim, né? Então, eles também... Ixi, aí virou um maior rolo. Processaram a empresa. Então, várias coisas assim. E é interessante nos Estados Unidos que quando alguma coisa acontece, assim, lá as multas são muito sérias, assim, são milionárias mesmo, sabe? Quando tem algum dano, assim. Então, para forçar mesmo as empresas a tentar fazer o certo, né? E daí, eles também falam da contaminação da salmonela, que é essa bactéria muito mais comum de você encontrar no frango, nos ovos, né? E aí eles falando sobre esse controle, né? Dessa bactéria, dessa contaminação que pode acontecer durante a manipulação, da importância, né, de quando você compra, por exemplo, esse frango, você manipular de forma adequada. Não falei agorinha? Que eles mostram no documentário, a questão de você manipular o frango e aí você lavar suas mãos. Então, é bem interessante. Eles mostram ali a mulher manipulando o frango e ela com a faca, daí ela pega com a mão suja na torneira, só que daí na hora que ela lava a mão, ela não lava a parte de cima da torneira também com sabão. Aí tá lavando a mão aqui, tá limpando a mão, higienizando a mão, mas aqui ficou contaminada onde ela encostou, certo? Aí ela lava a mão, aí ela vai fechar essa torneira, ela vai recontaminar a mão dela. Aí ela vai pegar, tipo, sei lá, no pano de prata, ela vai pegar no cabelo da filha dela, aí vai passando, e aí vai mostrando isso no documentário. Por isso que você provavelmente já deve ter visto vários vídeos de pessoas falando: não lavem o frango. Não lavem o frango. Não pode mesmo lavar o frango, gente. Porque quando você lava o frango, ele vai espirrar uma aguaceira e pode contaminar sua pia, tudo. E daqui a pouco você vai manipular outra coisa e vai causar uma contaminação cruzada, que a gente chama, né? E como eu falei, a gente não enxerga a olho nu essas bactérias, né? Então não precisa lavar o frango. É só você cozinhar bem esse frango, que daí essa bactéria morre, tá bom? Então, eles falam sobre isso, sobre essa questão dos alimentos estarem contaminados, da forma que é criado esses animais confinados, e aí morre ali um animal e os outros ficam tudo ali comendo, aí falando do uso de antibiótico e várias outras coisas assim, né? Então, eles falam da importância da higiene, dessa constante análise ali para você ver a questão da saúde desses animais e tal, e daí eles fazem uma comparação até com a Europa, que na Europa já existe, né, alguns países onde você vai comprar um frango e no rótulo tá escrito assim, livre de patógenos. O que seria esses patógenos? Livre de salmonela ou de qualquer outra bactéria que possa causar doença em você, entendeu? E que nos Estados Unidos ainda eles falam que isso não é possível, então eles fazem a crítica sobre isso, né? E daí eles também compartilham o seguinte: eles falam assim, ó, que a salmonela causa 1,35 milhões de infectados e 26.500
pessoas hospitalizadas e 420 mortes em média todos os anos, de acordo com o CDC, que é uma agência lá nos Estados Unidos, da área de alimentos. Então, isso é uma realidade que acontece nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, né? Então, isso vale a mesma coisa para o Brasil. O Brasil, a gente tem a Anvisa, né? A gente tem o Ministério da Agricultura. E assim, o Brasil também é um país que tem muitos controles de várias coisas, né? A gente não fica atrás, não. Só que isso também serve para a gente refletir que mesmo nos países envolvidos podem acontecer contaminações e que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês é que todas as vezes que vocês forem comer, né, primeira coisa, manipular frango, não lavar o frango, tá? Não lavem o frango, não façam isso. Segunda coisa, quando você comprar vegetais, façam a higienização correta dos vegetais. Passa na água corrente, né, para tirar aquele excesso ali, aquela sujeira que é visível, que é areia, aqueles restinhos de coisa, né? Depois deixa de molho numa solução própria, né, de acordo com o que tá falando na instrução ali da solução que você comprar para higienizar os seus vegetais. Depois que deixou lá 10, 15 minutos, passa de novo na água corrente para você fazer esse consumo, né? Tenta evitar, isso aí que é difícil, né? Se você vê que é uma carne, um lugar que você vai comer, que você não sabe se é aquela carne realmente ali, porque pode acontecer, né? Talvez um açougue clandestino ou outro. Se você não confia muito no lugar, peça que aquela carne seja bem passada que você for comer, tá? Eu sei que é difícil, que é muito mais gostoso comer uma carne mal passada, mas se é um lugar que você não tem certeza ali sabe, não confia tanto naquele local, mas às vezes você gosta de comer naquele lugar, pede para ser bem passado para evitar, tá? Porque daí, no caso da mal passada, essa temperatura necessária que precisa para matar essas bactérias que podem te causar alguma contaminação, alguma doença, elas não morreram. Porque precisa ter esse mínimo de pelo menos ali 60 graus, 70 graus no interior desse alimento para que elas possam morrer, ficar inativadas, tá bom? Então é isso. E em relação à higiene, gente, né? Cagou, fez xixi, qualquer coisa no banheiro, não fiz nada no banheiro, só, sei lá, fui me olhar no espelho, mas fui lavar a mão, mesmo assim, tenta lavar a mão, lava a mão, mas como que eu posso dizer? Lava a mão, não é só assim a mão, lava aqui, ó, a pontinha dos dedos, que geralmente aqui é onde fica mais contaminado, ó. É aqui, ó, onde fica mais contaminado, né? Quando você tira a meleca do nariz, é com a ponta do dedo, você cutuca a cara, né? Isso aqui, ó, quando você vai limpar a bunda, essa parte aqui tá mais perto, ó, que tem risco de passar na bunda, essa daqui, essa parte aqui, né? Quem tem unhona também, né? Você não vê que na produção de alimentos a gente não pode ter unhas grandes, justamente para não acumular sujeira. Não pode usar anel, adornos, por quê? Pode acumular sujeira, né? Pode contaminar, imagina. E isso vale até dentro de casa, porque também já saiu pesquisas falando que às vezes o maior índice de contaminação alimentar, que às vezes a pessoa vai parar no hospital, é em casa, não necessariamente nos restaurantes que você vai comer. Por quê? Porque no restaurante tem um controle muitas vezes de higiene, porque muitas vezes o restaurante ele tem uma nutricionista, né? Que tá ali fazendo o papel dela de ficar enchendo o saco mesmo, de ficar cuidando, de ficar exigindo higiene, né? E em casa não, você vai meio que na confiança, né? É minha meleca do nariz, é meu cocô, o que vai me dar? Não vai me dar nada, não, vai dar sim, amiga, tá? Porque aquela bactéria que tá no teu nariz não foi feita para entrar no seu trato gastrointestinal. A bactéria que tá lá no seu cocô não foi feita para estar na sua boca e no seu estômago, ou em outra parte do seu trato gastrointestinal, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou deixar o link aqui para vocês desse livro, O Dilema do Onívoro. Um beijo e até o próximo vídeo.